Pronto. Então, boa noite para quem está aqui com a gente ao vivo. Lembrando que a ideia é essa experiência do ao vivo, né? Ser a prioridade. Claro que nem sempre é possível, então por isso que a gente deixa as reuniões gravadas para quem precisar assistir depois. Mas a ideia é que as pessoas venham aqui ao vivo. Esse é nosso encontro do Sample Journal Club, que é um projeto dentro do Sample Research Group, que é um grupo de pesquisa que tem como linha, né, como foco principal as pesquisas na área de epidemiologia, prevenção e ciência da disseminação e implementação, principalmente na área do esporte e da atividade física. E a ideia desse projeto do Sample Journal Club é promover mesmo encontros para a gente discutir a literatura científica e estimular aí algumas habilidades, né, a leitura crítica aí dos artigos, e a gente sempre intercala artigos científicos com algum livro. No momento a gente está lendo desde do segundo semestre, né, do ano passado a gente começou The Book of Why, é um livro sobre causalidade, e a gente está hoje a gente vai começar o capítulo 6. Para quem está aí meio pegando o bonde andando, não se afobem, comecem a ler lá do começo e vão no tempo de vocês. As reuniões antigas estão lá no YouTube, então voltem lá. Eu falo sempre para ouvir ali no acelerado, rapidinho, vocês matam aí os encontros que já rolaram, para daí a gente chegar aqui no mesmo ponto. Lembrando que, assim, a gente orienta, né, que vocês leiam o material de apoio, mas também não deixem que isso seja uma barreira, sabe? Não deu tempo de ler, vem, a gente discute o que dá. Também lembrando que é só um material de apoio, às vezes, principalmente as reuniões sobre artigo, a própria discussão vai guiar, né, algum caminho, então é só um guia. Talvez nas de livro a gente, né, siga um pouco mais o conteúdo do livro, e a gente agora vai espaçar 2 reuniões com artigo e uma reunião com capítulo de livro, justamente para ter mais tempo de ler. Então, hoje a gente vai falar do capítulo 6, que chama Paradoxes Galore, acho que é assim que fala, não sei. Eu vi que é uma expressão, né, para muitos paradoxos, e achei um capítulo mais extenso, então realmente precisava de mais tempo para ler. E é isso. Sempre na reunião de livro, quem costuma moderar é o Luiz Augusto. Então, vou passar a palavra para ele, para a gente entrar aí no tema. Boa reunião. Obrigado, Ana. Boa noite, pessoal. Então, a gente vai seguir aí depois de um longo período sem falar de causalidade, né? A gente volta para o capítulo 6, do livro, que traz um tema bem interessante. E, para mim, a primeira reflexão que vem é: a gente se coloca muitas vezes como uma espécie mais evoluída e tudo, que tem uma capacidade, às vezes, de raciocinar, de ter uma apreciação, uma visão geral do que está acontecendo no ambiente, mas mesmo assim a gente ainda pode incorrer ali em erros de raciocínio, né? Mesmo as pessoas mais afortunadas, que quem lê o capítulo vê ali que a moça que comandava o programa recebeu vários e-mails ali, mensagens de caras que tinham PhD em estatística, né? Falando que ela estava errada. E quando você vê por um outro prisma, né, o problema, você vê que talvez ela não esteja tão errada. Uma coisa importante desse capítulo, importante não, né, mas vale a pena notar, é que todos os capítulos o autor sempre começava com uma história, né? E esse capítulo ele conta a história, mas primeiro ele traz uma reflexão interessante, que é o que gera a maioria dos paradoxos que ele traz aqui, né? Então, basicamente, o capítulo ele fala dessa questão de incompatibilidade entre a maneira como o nosso cérebro é programado, entre aspas, né? E como a gente lida com os problemas, às vezes, vamos dizer, na estatística, com os dados, né? Segue uma lógica ali mais de probabilidade, de proporção, e o nosso cérebro não está acostumado a interpretar as coisas dessa forma, né?
Aí isso acaba gerando vários paradoxos, depois que ele faz essa reflexão inicial, que ele conta a história e começa a dar vários exemplos, né, de como a gente pode cair em armadilhas quando a gente vê as coisas só pensando em causalidade, né, estabelecendo causalidade muitas vezes onde não tem, ou às vezes só pensando por probabilidade, enfim, essa incompatibilidade que existe. Então, o primeiro ponto aqui que eu acho que vale a pena a gente Ô Luiz, comentar, deixa eu já entrar. vai lá, vai lá. Bom, primeiro comentar que é o seguinte, né? A Thaís, né, comentou lá nos comentários assim, sou uma criança perto de um monte de adulto. Quando a gente começar a falar, Thaís, eu acho que você vai inverter a sua conclusão. De qualquer maneira, seja bem-vinda. Não sei se é a primeira vez que você participa, não lembro se eu estava na anterior, mas acho que pelo menos que eu me lembro, a primeira vez que eu lhe vejo aqui. Então, seja bem-vindo. E tô vendo que o Sidney está aí também, não sei se é a primeira vez, mas se for, sejam bem-vindos. Bom, o que eu queria comentar desse capítulo é o seguinte: primeiro que eu concordo com você, Luiz, ele começa o capítulo realmente com algumas histórias, esse capítulo ele tem um diferencial, ele é só história. Ele não começa com história, né? Ele é inteiro só de história. E por que que eu estou comentando isso? Porque eu achei muito interessante a gente começar o semestre com esse capítulo, porque ele não vai trazer nenhum assunto novo. Na real, o que ele vai fazer é colocar em contexto de exemplos reais, do mundo real, né? É, Bom, quando eu digo do mundo real, quer dizer, quando eu digo do mundo real é que assim, que foi utilizado talvez até em pesquisas, né? Que às vezes você vai ver que alguns exemplos os pesquisadores utilizaram dados simulados para poder mostrar um ponto. Mas quando eu digo de mundo real é que não necessariamente os dados são do mundo real, mas que eu estou dizendo é que estão no mundo afora aí sendo discutidos ou na prática mesmo ou na ciência, né? Então é um capítulo interessante para que quem não tenha talvez participado ou quem queira relembrar alguns conceitos do que já foi discutido dos outros capítulos, né? Esse capítulo traz assim vamos dizer assim, uma aplicabilidade prática bastante interessante, né? E aí fica a dica, porque o próximo ele já vai entrar numa parte metodológica de novo, né? Então talvez seja interessante para aqueles que queiram continuar participando dos 15 em 15 aqui do grupo, que é a discussão de capítulo de livro, se quiser dar uma revisitada, volta lá no nosso canal do YouTube para assistir os vídeos dos capítulos anteriores, né? E se for o caso, reveja esse daqui, que na verdade vai ser meio que um monte de exemplo baseado no que já foi discutido. Então, apesar de ser um capítulo um pouco mais longo, ele não traz nenhum conceito novo, tá? São conceitos que já foram discutidos anteriormente. Acho que é basicamente isso que eu peguei. E outra coisa que eu queria comentar é que ah, dependendo do jeito que você lê esse capítulo, você pode ficar um pouco frustrado com a raça humana, vamos dizer assim, né? Com o Homo sapiens sapiens. Mas eu queria fazer uma leitura diferente disso. Eu acho que eu sou um pouco otimista é, em relação ao que o capítulo traz. Porque a mensagem, vamos começar do final. A mensagem final que ele traz em relação não aos exemplos em si, mas ao como o nosso cérebro funciona, que foi uma parte do que o Luiz mencionou no começo da fala dele, é de que o nosso cérebro ele tende a buscar causa quando a gente observa possíveis associações entre as coisas, né? Então a gente observa que alguma coisa pode estar associada com outra, e a gente tenta buscar uma explicação causal para aquilo. E alguns, muitos na verdade, leem isso como uma falha do cérebro, vamos dizer assim, do humano, né? Então fala assim, poxa, a gente é ruim em determinar causalidade. Mas veja, se não fosse isso, talvez nós não estaríamos aqui, né? Então, a gente só chegou a ser Homo sapiens sapiens, né? Sair das classificações anteriores, porque a gente desenvolveu o nosso cérebro a, de fato, a, a, vamos dizer assim, superestimar as associações causais para proteção própria, né? Então, acho que naquele livro, eu não sei se é no livro Sapiens Sapiens que ele coloca esse exemplo, agora eu esqueci onde eu li o exemplo, mas o exemplo é mais ou menos assim, imagina lá na época dos primeiros hominídeos lá, de que de repente de repente eu vou caçar e tal, e de repente eu vejo um, um animal, tipo, sei lá, um leão, alguma coisa assim, um leão, um animal que seja meu predador.
e ele tá lá longe, assim. Então, de repente, eu vejo ele, qual que é a associação que eu faço? Bom, ele é perigoso, ele é predador, ele vai me pegar, então eu vou me proteger. Às vezes ele nem ia, né? E às vezes o animal nem é predador, ele só é grande o suficiente para te assustar. Mas de qualquer maneira, você faz essa associação causal, mesmo que ela seja falsa, ela te protege naquele momento daquela situação de ameaça. Então, quando a gente fala que o nosso cérebro meio que é enviesado, é porque a gente está colocando isso num contexto muito atual, de quando a gente está falando sobre coisas de ciência, quando a gente está intelectualizando a coisa. Mas a gente não é só intelecto, a gente é instinto, o ser humano é, né? A gente se desenvolveu com todas as nossas capacidades, inclusive o intelecto, mas não só ele. Então eu prefiro ver isso como uma maneira positiva, do tipo assim, a gente enxerga menos as probabilidades e mais causa, mesmo que ela não exista, por um mecanismo meio que protetor. E tudo bem, porque foi assim que a gente chegou aqui. Mas qual que é o cuidado agora? Porque sabendo disso, e quando a gente quiser inferir ou pensar em coisas assim que de fato sejam mais cientificamente comprovadas, a gente precisa talvez segurar um pouco esse instinto que, em primeiro momento, ele é bom, porque faz bem para a nossa espécie, né, em coisa de proteção, etc. Mas a gente precisa dar um passo para trás e pensar um pouco melhor quando a gente de fato quer estabelecer essas relações do ponto de vista de produção de conhecimento, né? Eu acho que lendo dessa maneira é um pouco mais otimista, né? A gente se autoflagela menos do que ficar pensando que, puta, todo mundo aqui é burro, então, e vamos parar com tudo. Porque senão fica aquela coisa meio que a gente fica se, né, batendo e falando que a gente não evolui nunca, que a gente é burro, eu não sei. Eu prefiro olhar o copo meio cheio do que o copo meio vazio, entendeu? Então, esses são os meus comentários iniciais, assim, que eu tirei um pouco desse capítulo de reflexão mais filosófica. Boa. Acho que a questão que é interessante é porque não tem como a gente tomar todas as decisões da nossa vida pensando em dado, né? Se a gente for fazer isso, você não vive. Tem coisa que você precisa, às vezes, criar esses atalhos mentais, né? Que é o que o Luiz estava comentando, para a gente tomar as decisões. Mas hoje, para mim, o que é, é interessante, hoje o mundo é muito mais complexo, né? Tem muitas variáveis que a gente tem que observar e na hora de tomar as decisões, às vezes é mais fácil de você, às vezes, cair em alguma cilada, entre aspas, assim. Mas o que é Boa. interessante é que E você tendo esse conhecimento também, tipo, você vendo a visão do todo, às vezes você consegue, dentro da complexidade, tomar uma decisão melhor, né? é que os tipos de problema, assim, na sua grande maioria, também mudaram, né, Luiz? Então, por exemplo, Sim. os problemas lá de anteriormente, que era vou fugir daquele animal que vai me pegar, hoje em dia a gente praticamente, a gente ainda tem, mas bem menos, né? Ou bem menos em relativo, né? Em comparação relativa. Então, outros problemas surgiram que requerem um outro tipo de pensamento. E aí, agora eu lembrei de onde eu vi o exemplo, e é por isso que eu liguei o microfone. O exemplo eu vi naquele livro chamado Thinking Fast, Thinking Slow. Eu acho que a tradução porque Rápido ou diferente devagar. desse livro, é pensando rápido e devagar, né? Ou rápido e devagar, só É sei lá, só alguma rápido coisa ou assim. devagar, do Kahneman, né? Ah, é isso mesmo. Que é um livro maravilhoso também. Para quem gostar desse assunto e tudo mais, vale a pena ler. Talvez até a gente possa colocar na votação para ser o próximo livro para a gente ler. Mas, enfim, ele traz muito isso, né? E o Kahneman ganhou o Nobel de Economia, acho que em 2009, sei lá, que ano que foi? 19, 9, sei lá, alguma coisa assim. Não, 19 não foi, 19 é muito perto. Algum ano aí. Um pouco É, antes com aí. essa, com essa teoria, né, das heurísticas e tal. Se bem que acho que a heurística foi o anterior. Na verdade, ele colocou a heurística em contexto e ele A ganhou o teoria Nobel por do causa disso. prospecto. E o Nobel antes dele ganhou o Nobel por causa da heurística. Né? Bom, enfim, resumindo, é um livro da hora, foi de lá que eu tirei exemplo, então não é a única pessoa, o único livro que traz esse tipo de pensamento ou de conclusão. Boa. Depois a gente devagar um pouquinho, né? A gente precisa devagar também sobre o capítulo. Nesse começo, uma coisa que é interessante, né? Ele fala ali que a mente humana opera com causa, mas que os dados seguem lógica de probabilidade, e proporção, né? Então isso seria o paradoxo. Aí ele faz uma analogia com o primeiro capítulo do livro que a gente discutiu lá atrás, que essa incompatibilidade ela vem também porque a gente está tratando ali o degrau da escada que a gente usa é diferente, né? Então, de um lado a gente tem o primeiro degrau, que é a associação, e do outro lado a gente teria o degrau da causalidade.
né? E aí depois disso ele começa a trazer os exemplos, né, onde acontecem esses tais paradoxos. Eu separei dois paradoxos aqui para a gente, não sei se vale a pena a gente, não precisa ir a fundo dele, né? Mas eu acho que vale a pena a gente pelo menos tentar colocar o problema para ilustrar, né? De onde vem essa incompatibilidade que ela acontece. Então, o primeiro que eu separei aqui é o primeiro do capítulo mesmo, que é um negócio mais simples que esse do paradoxo de Monty Hall aqui, né? Que tinha, então, como se fosse o programa lá, que o cara que tem a porta, tem três portas, atrás de duas portas, né? Tem, acho que é cabra, né? E da outra tem o carro. E aí teve a grande discussão se mudava, se ele deveria mudar da porta ou não. Então, para quem não leu o capítulo, é como se a pessoa escolhia uma porta e se ela acertasse, né, o que tinha atrás da porta, ela ganhava. No caso, era um carro. E ela escolheu a porta um. Então, ela fez a escolha dela, que era a porta um. Sobrou a porta 2 e a porta 3, né? E ninguém sabia o que tinha atrás. E aí o cara pergunta para ela depois da escolha se a pessoa queria mudar ou não de porta, né? E ela abria uma das portas que você não tinha escolhido. No caso, ela abriu a porta 3. Então tem a porta 3 aberta, que tinha a cabra, a porta um fechada, que é a que você escolheu, que pode ter o carro ou não, e a porta 2 fechada, que pode ter o carro ou não. E aí a pergunta é se você mudaria ou não a porta que você tinha escolhido inicialmente, né? E aí a conclusão, né, do problema, o jeito que a moça resolve o problema, ela fala que ela mudaria, porque a probabilidade de ela ganhar o carro aumentaria se ela mudasse. E aí os estatísticos ficaram loucos, né? Não, pelo amor de Deus, pô, esse erro aí é bizarro que você está cometendo, né? Então, o que eles consideravam é que você tem ali a mesma proporção, né, a mesma chance de ganhar em cada uma das portas, e o fato do cara ter aberto uma das portas não mudaria a probabilidade, não afetaria a probabilidade, né? Vai lá, Luiz. Só que tem um detalhe no exemplo, né, Luiz? Eu não sei se você ia comentar ele depois, mas o apresentador que abre a porta, né, ele sabe onde está o carro. Então ele sempre abre a porta onde o carro não está. Sim, então, Esse é o detalhe do exemplo, do paradoxo, na real, é esse, né? sim. Então não Esse, sei se esse é o você ia ponto comentar. principal. Não, então, esse é o ponto principal. E que é o que causa a confusão, né? Porque você considera, tipo, a gente considera, a gente acha que o negócio está errado porque a gente considera as probabilidades sem entender o processo gerador dos dados, no caso ali, né? Então o cara ele, não, ele faz a escolha dele, mas a escolha dele não é livre de viés, a escolha dele é viesada. Ele sabe onde está o carro e necessariamente ele vai abrir a porta onde o carro não está, para tentar fazer você mudar de ideia, né? Então, uma vez que ele abre a porta, na verdade, a probabilidade do carro estar na outra porta aumenta, porque ele não poderia abrir a primeira porta, né? Então, por que que ele escolheu a porta 3 e não a 2? Provavelmente é porque o carro está na porta que ele não abriu, né? Então, ele tinha duas chances, ele só escolheu aquele que ele poderia fazer porque não tem o carro. Então, a probabilidade muda, né? Aí vem um pensamento mais bayesiano, né? Do seu a priori ali. E aí, se você não considera isso, você acaba achando que a pessoa está louca. Independentemente do que aconteça, os eventos são independentes e a probabilidade de você ganhar seria a mesma, mudando ou não de porta, né? O que na verdade não é real. Esse, 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 esse problema ficou dúvida, assim. Eu sei que é meio, quando a gente lê a primeira vez, é meio confuso, assim, né? Porque é meio contraintuitivo da probabilidade que a gente vê na escola ali, né? Só número. Mas quando você começa a considerar as informações, né, do problema em si, e essa que o Luiz colocou é a fundamental para mudar, tanto que depois o autor traz um outro panorama onde o cara poderia abrir uma porta onde tivesse o carro, e aí a probabilidade não muda, né? É importante de ser considerado no problema. Cara, Beleza? esse bagulho é muito louco, velho. É muito da hora. Vamos falar sobre ele aqui de novo aqui. Porque assim, ó, então olha que interessante. Ele dá o exemplo contrário, né? O contrário não. Ele dá o exemplo se o apresentador
Ó, Thaís e Sidney, se vocês não estiverem entendendo, ou Ana e Pamela também, porque às vezes as pessoas participam e não leram um capítulo, né? E não tem problema nenhum. Aí, em absoluto tem problema isso. Mas se por acaso alguém não estiver acompanhando e quiser que a gente explique melhor exemplo, fala. Não fica, não é para ficar boiando, tá? A ideia é que todo mundo entenda e participe, tá? Então, dito isso, e também se leu, que discordar, quer falar, fala, meu, vocês são malucos, meu, totalmente à vontade, é isso mesmo, é para isso que serve a discussão. Mas olha que louco, Vocês ele dá estão o me exemplo. ouvindo? Pode falar? Tá, eu queria só dizer assim, eu não li todo, mas essa parte eu li. E o que facilitou para que eu entendesse um pouco melhor, eu li essa parte lá e fui lá no Google, vi como que chegou nessa parte de probabilidade e tudo, e facilitou o meu entendimento. Aí eu voltei, li novamente, e aí eu consegui entender melhor, assim, foi bem legal. Perfeito, perfeito. Bom feedback. Eu foi a segunda vez que eu li esse capítulo também. Confesso que agora ele foi muito mais fluido do que a primeira vez que eu li, tá? Então eu acho que e engraçado que a tua observação ela é bayesiana também, né? A gente está falando de probabilidade. A gente está falando de probabilidade bayesiana, né? A sua interpretação também é. Porque já que você passou uma primeira vez pelo capítulo, quer dizer que você adquiriu um certo conhecimento sobre ele. Já que o seu conhecimento a priori aumentou, quando você lê de novo, a probabilidade dele aumentar mais aumenta. E é exatamente o que a gente está falando aqui. Olha que louco. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando o seguinte, ó. Ele coloca o exemplo do Monty Hall se o apresentador não soubesse onde o carro está. E olha que interessante, se o apresentador não sabe onde o carro está, a escolha do apresentador ao abrir a porta é a mesma probabilidade do participante que abriu a porta, porque também é aleatório. A decisão de abrir a porta está independente para os dois. O que isso significa? Não do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista de entendimento do problema. Em outras palavras, se eu quiser calcular essa probabilidade, qual fórmula eu vou pegar? Eu vou pegar uma forma de cálculo de probabilidade simples ou eu vou pegar o cálculo de uma probabilidade condicional, né? Então vamos lá. Então, já que os eventos são independentes, nesse caso, que é o que não é o exemplo que ele deu, mas é o contraponto que ele faz no final do exemplo do Monty Hall, eu comecei pelo final, porque ele é mais simples. A probabilidade não mudaria. Tá? E por que a probabilidade não mudaria? Porque é só mais um na distribuição de Bernoulli, seria mais um trial, seria mais uma tentativa dentro da própria distribuição que nada mudou. Em outras palavras, eu não adicionei informação ao sistema. Eu só fiz mais uma tentativa de abrir a porta. E aí, beleza. E a probabilidade é a mesma, a probabilidade não muda. Continua sempre 1/3. Tá? O que muda no real exemplo do Monty Hall? Bom, o que muda é que o apresentador sabe onde está o carro. Você concorda comigo que se o apresentador sabe onde está o carro, isso adiciona um layer ou uma camada de informação no problema? Então, se isso adiciona uma camada de informação no problema, aí eu não posso mais tratar isso como uma probabilidade simples. Eu tenho que tratar isso como uma probabilidade condicionada. Condicionada ao quê? Condicionada a ele saber onde está o carro, né? Só que se a gente for pensar no processo, ele revela essa informação depois. Então, inicialmente, quando eu olho a probabilidade do participante, porque o paradoxo do Monty Hall, ele não está falando sobre a probabilidade do apresentador abrir a porta. Ele está falando da probabilidade do participante escolher se muda ou não a porta. É essa a probabilidade que a gente está investigando. Então, no primeiro momento, a informação que o participante tem é uma informação de uma probabilidade simples. É 1/3. Beleza. Só que conforme o tempo passa, o apresentador coloca um layer de informação. Fala, olha, eu vou abrir essa porta, e você sabendo das regras, e é esse que é o ponto, então o participante sabendo que a porta que vai ser aberta é sempre uma porta onde o carro não está, quer dizer que a porta que ele escolheu, que também não pode ser aberta, na verdade, né? Porta que ele escolheu. Aliás, deixa eu voltar.
Apesar do cara saber onde está o carro, ele não abre a porta que eu escolhi. Ele abre sempre uma outra. E essa outra que ele abre é uma porta onde não está o carro, certo? Então, quais as possibilidades que podem acontecer? Eu posso ter escolhido a porta que está o carro, e aí não importa qual ele escolhe, qual o apresentador vai abrir, mas pode acontecer da porta que eu escolhi não estar o carro, e aí importa, porque aí se eu escolhi um e o carro está no 2, obrigatoriamente, deterministicamente, o apresentador vai ter que abrir a porta 3, concorda? Porque ele não pode abrir a porta que está o carro. Então, nesse momento em que isso é revelado, a porta que eu escolhi, que não está em jogo de ser aberta, ela não foi testada para saber se o carro está lá ou não. Mas as outras duas poderia ter a possibilidade delas abrirem. Poderia ter a possibilidade delas abrirem. Como elas foram colocadas em jogo, e uma delas, que é a porta que o apresentador abre, venceu o teste porque o carro não está lá, a probabilidade de estar na outra porta aumenta. Aumenta quanto? É como se ela roubasse a probabilidade da porta que foi revelada. Ou seja, ela pega o 1/3 da porta que foi revelada e rouba para ela. Em outras palavras, se eu mudar, a chance de eu acertar e o carro tá lá é 2/3. Ao passo que a porta que eu escolhi, que não foi colocada à prova no segundo layer, continua sendo 1/3, que foi a probabilidade que eu escolhi lá atrás. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o prior, que é 1/3, dentro da linguagem bayesiana. A gente tem o posterior, que é 2/3. E o likelihood, dentro da estatística bayesiana, seria a razão desses dois. E a razão desses dois, colocando o posterior no numerador, vai dar 2. E é por isso que ele fala que é o dobro. É 2 vezes mais do que aumenta 2 vezes mais a chance de eu mudar de porta. Porque a porta que eu estou é 1/3, e se eu mudar eu vou para 2/3. Ou seja, eu dobrei, né, 2 vezes mais a probabilidade se eu mudar de porta. E aí também, por que eu estou contando tudo isso dentro do framework da continha lá bayesiana? Bom, primeiro, antes de eu continuar, tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Ou eu falei, ou eu viajei na maionese? Não, tá Então, na tranquilo. verdade, o que a gente fez aqui é uma prova de conceito do que normalmente a gente faz em estatística bayesiana nos artigos científicos. Por quê? Porque a gente já tinha o posterior. Você viu que eu calculei o posterior do prior e a gente fez o likelihood. Quando a gente faz estudos científicos, normalmente a gente tem o prior e o likelihood para descobrir o posterior, né? Então, o pulo do gato da estatística bayesiana, quando a gente está fazendo estatística em artigo real, é calcular esse likelihood, o quanto que eu aumento ou diminuo, né, o meu belief, a minha crença no posterior para fazer com que ele aumente, no prior, perdão, para fazer com que ele aumente ou diminua se transformando no posterior. Cara, eu acho isso super filosófico, porque em outras palavras é o seguinte, o likelihood, que é o dado que eu coletei, que ele vem do dado que eu coletei, ele simplesmente amplifica ou diminui o prior. É isso que ele faz. Ele modula o prior. Olha que loucura, velho. Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu fui que essa ficha caiu para mim, foi quase uma epifania. Assim, caraca, que bagulho louco, velho. E esse exemplo do Monte Hall é um exemplo que a gente consegue fazer, a gente consegue provar esse lance do likelihood, porque a gente consegue calcular o posterior facilmente, porque é um problema simples, apesar de ser complicado o mecanismo com que a gente chega lá, o cálculo, né, e quando vem assim à tona, ele é simples. E aí a gente consegue enxergar o que quer dizer cada coisa dentro da formulazinha lá da estatística bayesiana, né? O que é prior, o que é likelihood, e o que é posterior, né? Bom, enfim, falei pra caramba, mas sei lá, achei interessante isso aí. Precisava falar isso pra alguém, falei pra vocês. Não, deu para entender direitinho, passo a passo. E é legal que você. Acho que a mensagem é que você consegue incorporar informação, né? Tipo, o agente não é uma coisa que não, que é estanque, que você está bloqueado de tudo. Você incorpora nova informação e a probabilidade muda.
E quando a gente olha num primeiro momento o problema, né, com a base de probabilidade que a gente tem ali, mas tipo, é intuitivo você achar que, pô, o problema é o mesmo, por que que mudou a probabilidade, tipo, né? Então você não você considerar É, também a informação é importante no problema, né? exato. E tem uma aplicação muito prática nisso, né? Porque às vezes fica muito no abstrato, mas acho que eu pensei. Então, por exemplo, sabe quando você fala assim, olha, por exemplo, uma prevalência de doença simples, simples, tá? Assim, sem considerar nada condicional, é 20%. Aí você fala, pô, mas por que que quando eu observo na minha população parece que é 50, por exemplo? O que está acontecendo, né? Então, então veja que alguma coisa do conhecimento dessa estatística, porque uma é estatística crua, a outra é colocada no contexto. Imagina que o contexto é seu prior, né? E ele tá em cima desse likelihood, que é o 20% que você tirou de um artigo científico. A hora que eu misturo os dois, ele dá um terceiro número. E é por isso que em ciência da implementação a gente fala o seguinte, olha, quer dizer, não só em ciência da implementação, em prática baseada em evidência, né? A gente fala o seguinte, ó, prática baseada em evidência não é prática baseada em artigo. Você não vai pegar o que está no artigo e reproduzir ipsis litteris. Você precisa refletir aquele resultado dentro do seu contexto. Porque dependendo do seu contexto, né, aquele resultado vai mudar para frente ou para trás, né? E aí, quando a gente aplica isso na PBE, é como se o dado que a gente buscou no artigo fosse nosso prior, e o dado que a gente tem do nosso contexto é o nosso likelihood. E aí, na verdade, esse nosso likelihood vai fazer com que esse prior amplifique ou reduza em função do que a gente conhece do nosso meio, do nosso contexto, né? Então não quer dizer que é... Estou falando isso porque às vezes fala assim, mas então o que vem no artigo científico lá é mentira, eu não posso... Não, não é que é mentira. Se você ajustasse aquela estimate para o seu contexto, ou seja, você elimina a influência do seu contexto sobre o estimate, provavelmente ia ser 20%, ia bater com o que o artigo trouxe. Mas por que não bate? Porque ele está enviesado. Enviesado pelo quê? Pelo seu contexto, né? Boa. Bom, podemos seguir, vamos para o próximo. Próximo e último, né? Acho que daí a gente passa por um. Talvez seja o paradoxo mais famoso, né? Que a gente, agora colocando num contexto mais da área da saúde, epidemiologia, enfim, que é esse paradoxo de Simpson, né? Que ele fala lá, ele dá o exemplo do remédio, né? Da droga ruim, ruim, boa. Então, nesse paradoxo, o que ele coloca de exemplo é que ele faz uma análise, né? Então, tem um grupo ali de homens, um grupo de mulheres que tomam o remédio e eles estão vendo o efeito do remédio para mortalidade por causa cardiovascular, evento cardiovascular, enfim. E aí o que eles veem é que quem toma o remédio, se você analisa só os homens, quem toma o remédio, aumenta a chance de ter o evento cardiovascular, de morrer, né? Se eles analisam só os dados das mulheres, entre as mulheres é a mesma coisa. Quem toma o remédio tem um risco maior de morrer quando comparado a quem não toma. Mas quando eles juntam homem e mulher e fazem análise do todo, independentemente ali do sexo, quem toma o remédio, na verdade, tem uma probabilidade menor de morrer, né? Então, o remédio seria protetor e não aumentaria a chance de morrer, né? Então, esse seria o paradoxo. E aí ele faz uma análise ali que nem vale a pena entrar nisso, né? Então, o paradoxo é isso, mas ele fala ali de uma coisa que não é só o paradoxo, explica primeiro esse caso da reversão, que eu acabei de falar, e o paradoxo seria você considerar que é impossível disso acontecer no mundo real, né? Não é uma questão só dos dados. E tem uma coisa interessante aqui que eu acho que o primeiro ponto é que a gente assume meio que vamos colocar uma regra, um axioma matemático ali que na verdade não existe, né? Se você tem uma proporção num grupo menor e uma proporção num grupo menor e você junta tudo, não quer dizer que a proporção vai para o mesmo lado, né? No dado todo. E a gente assume que isso é verdade, quando na verdade não é, né? É, eu acho que é isso. Cara, show de bola. Eu acho que algumas coisas são interessantes desse paradoxo. Ele traz
uma coisa que o outro não traz. Mas antes de falar dele, ele traz um paradoxo aqui no meio, que ele chama de Bergson's Paradox, ou Admission Rate Bias, que é o lance do hospital lá. Por que que eu acho que esse exemplo é bom? Ele explica pra gente o que que é probabilidade condicional, né? Na verdade, o paradoxo em si ele não é tão interessante quanto o de Simpsons. Eu entendi a tua abordagem nisso. Inclusive, parabéns. Acho que é isso mesmo. Tem que ir direto o negócio que é interessante. Mas esse anterior, para quem quiser entender um pouco melhor o que que é probabilidade condicional, eu acho que ele é fácil de entender. Porque é o seguinte, probabilidade condicional nada mais é que o seguinte, né? Vamos supor que eu tenho uma associação e eu quero condicionar ela a um fator. E o fator, por exemplo, é sexo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar a influência do sexo sobre aquela associação. Porra, como que eu faço isso com dado já coletado? Para coletar dado, eu vou falar daqui a pouco como faz, mas com dado já coletado, como é que eu faço isso? Bom, para eliminar a influência do sexo sobre essa associação, eu preciso fazer com que o sexo não influencie nessa associação. Ou seja, eu pego e olho só homens, ou seja, ele está, o que que acontece com essa associação que eu estou investigando quando eu condiciono ou quando eu fixo o sexo a ser homem. E depois eu faço o contrário. Eu fixo a minha observação em ser mulher. Em outras palavras, o que é fixar a minha observação? É pegar o dataset e desconsiderar, por exemplo, as mulheres e olhar os homens. E depois eu desconsidero os homens e só olho as mulheres. Isso quer dizer condicionar para uma variável específica, sacou? Então, quando a gente fala assim, tô ajustando para uma variável, na verdade, nada mais está fazendo do que isso, do que calculando essas probabilidades separadas para diferentes estratos da variável que você quer ajustar. Ele deu exemplos de ajuste, acho, já nos outros capítulos, mas aqui fica fácil de enxergar isso dentro dos dados que ele apresenta com esse segundo exemplo, como é o nome de novo? Bergson's Paradox. Tá? E isso é importante, porque na hora que você olha ou tenta entender o paradoxo de Simpson, se você já entendeu isso, fica fácil de entender o que está acontecendo ali nas tabelas. Né? Então, quando eu condiciono, no caso aqui, condiciono para sexo, não importa a condição, né? Seja homem, seja mulher, dá um resultado. Mas quando eu olho para o geral, dá outro resultado. Né? E ele dá mais de um exemplo. Né? Ele dá o exemplo aqui do Heart Attack, ele dá o exemplo dos jogadores de beisebol, ele dá o exemplo do ataque do coração, né? O heart attack. Como é que fala isso em português? Heart attack, esqueci. Infarto, né? Quarto, é. Ele dá o exemplo tirando o sexo e colocando blood pressure, porque aí muda um pouco o esquema de... Ai, caramba. O modelo, né, esquemático de causalidade. Aí depois ele dá o exemplo com colesterol e exercício, e depois ele dá o exemplo com peso e sexo. Então são vários exemplos que ele dá para explicar basicamente a mesma coisa. Não importa para onde você olha. Por que está acontecendo o paradoxo? Eu acho que é aí que eu queria chegar, e o Luiz falou isso, eu estou só repetindo, Luiz, estou te parafraseando. Mas por que está acontecendo o paradoxo em todos esses casos? A causa é basicamente única. A variável considerada tratamento está desbalanceada. Ou seja, se a gente pegar o primeiro exemplo que ele dá aqui, que é o grupo controle e o grupo tratamento, né? Eu tenho mais gente em um grupo do que no outro. Eu não lembro o cálculo aqui agora, mas acho que tem mais, sei lá. Eu sei que para homem tem mais gente no não tratamento do que no tratamento, e para mulheres tem mais gente no tratamento do que para o não tratamento. Entendeu? E esse desbalanço é problemático. Por que esse desbalanço é problemático? Olha lá. Homens têm o maior risco de ter infarto do que mulheres, segundo o que ele coloca aqui. E as mulheres, e como o grupo não foi, ele foi decidido por preferência. Então vamos supor assim, ó, o que ele está me dizendo quando eu olho a distribuição de quem recebeu ou não tratamento? Deixa eu ver se eu estou certo. É isso mesmo. Você, É isso você, mesmo. Quer dizer você que as escolhe. mulheres preferem ter mais tratamento do que os homens. É isso que os dados estão dizendo aqui.
Só que como as mulheres têm um menor risco, mesmo que ela receba o tratamento, o risco não aumenta tanto, porque elas têm um risco menor. Já para os homens, mesmo escolhendo não ter, quando eles recebem, aumenta o risco. Na hora que você tira a média disso, porque eu tenho mais mulher recebendo tratamento, ele dá que deu efeito positivo. Porque nas mulheres eu não tenho tanta gente sofrendo de heart attack, porque o risco nas mulheres é menor. Então, veja, esse estudo, ele é problemático. Por que ele é problemático? Porque, problemático não, ele é meio que um desastre. Porque eu estou testando uma intervenção que faz mal. Não é nem que ela não tem efeito, ela faz mal em vez de fazer bem. Mas podia ser pior. Sabe por que podia ser pior? Reflitam comigo. Imagina se a proporção tivesse assim, ó, os homens tivessem preferência por receber mais tratamento, né? Ia ser pior ainda o resultado desse estudo, porque ia ter colocando mais gente em risco, porque o risco dos homens é maior, né? Mas o paradoxo nesse caso aconteceu por isso. Na verdade, em todos os casos, o paradoxo aconteceu pelo desbalanço existente na variável que representa o tratamento. E é por isso que a última frase, a conclusão do capítulo e a última frase aqui é o seguinte. Peraí que eu chego aí. Ele falou assim, ó, no próximo capítulo, nós vamos subir um grau da escada da causalidade, começando para falar do degrau 2, que é intervenção. Então, o próximo capítulo, ele vai falar uma das maneiras de corrigir isso na hora que você vai coletar o dado. E já para fazer um spoiler, qual que é o jeito de corrigir isso? Se eu tivesse dividido os grupos, o tratamento e o grupo controle, de maneira aleatória, eles teriam 50% de chance de cair num grupo ou no outro, então o grupo ficaria balanceado. Com o grupo ficando balanceado, eu quebro a linha de associação de gênero com o tratamento, porque eu não deixo agora o gênero determinar quem vai receber tratamento ou não. Então, no esqueminha aqui, ó, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês e deixar isso claro. Só um minuto. Aqui, ó. Nesse esqueminha aqui, ó. Caraca, será que vocês vão conseguir? Ixi, ele embaça, porque se abrir o PDF do livro, dá para ver qual que é. Fazer a blogueirinha, assim, colocar uma mãozinha. É que meu fundo tá embaçado, ó, eu vou tirar, peraí. Como é que eu faço para tirar mesmo? Sorry, people. Pronto, tirei. Agora eu preciso voltar, voltei. Ó, essa figurinha aqui, ó, vocês devem estar vendo ela escrito do avesso, mas enfim, né? Eu tiro, então essa influência aqui, ó, eu quebro ela, eu tiro ela. Né? E por que eu tiro ela? Porque ela não determina mais quem vai receber a droga ou não. Eu determinei quem vai receber a droga ou não de maneira aleatória. Então eu quebrei essa linha não existe mais. Se essa linha não existe mais, sexo deixa de ser um confundidor da associação entre a droga e o infarto, porque essa linha aqui não vai existir. Eis a mágica da aleatorização. E é por isso que o estudo controlado aleatorizado é o modelo experimental para investigar causa e efeito. Entendeu? Fantástico, né, Ian? Sim. Acho que ele vai mostrando os diagramas, ajuda bastante os diagramas também, de você entender as relações, né? Total. Posso fazer duas perguntinhas meio... Antes da pergunta, desculpa, Ana. Mas, ó, veja só, olha que interessante. O que o livro vende, e eu acho isso super legal, cara, é que a intervenção, fazer um experimento aleatório, é uma das maneiras de resolver isso. Depois do capítulo 7, ele vai entrar numa série de capítulos tentando mostrar e provar matematicamente que basicamente tem como, a partir de um estudo observacional, se bem conduzido e bem tratado com análise, chegar aos mesmos resultados, às mesmas conclusões do que se você tivesse feito um experimento aleatório. Olha que louco, cara. Só que para isso você precisa do degrau 3 da escada da causalidade, ou em outras palavras, você precisa fazer um processo dedutivo de como o dado foi coletado, que é um pouco do que ele está discutindo aqui também. Se você tiver conhecimento do Data Generating Process, ou do processo que gerou os dados,
você consegue montar um modelo teórico para corrigir artefatos que possam estar nos seus dados. Lembra que eu falei, acho que na reunião anterior, de que hoje em dia a gente tem a ideia de que o dado, na verdade, ele não é tudo como se acreditava. O dado ele é meio burro, na verdade. O que importa não é o dado, gente, é o que a gente faz com ele. E o que a gente faz com ele depende do entendimento desse Data Generating Process. E se a gente entender bem isso, a gente consegue, inclusive, corrigir artefatos no dado, possíveis erros que existem no dado. Olha que loucura, cara. Aí nós estamos falando de inteligência, e olha que não é artificial, é inteligência humana mesmo. Então, estatística, bioestatística, está muito além, galera, mas muito além do que ficar apertando botão em software. Mas muito além. Então, passa por todo esse processo de pensamento, né? Então, na aula passada, na reunião passada, eu também disse o seguinte, falei, olha, me tinham me perguntado, acho que foi o Yuki que me perguntou, sobre a questão de ter um modelo causal a priori para fazer a investigação dos fatores de risco daquele artigo do CrossFit. E lembra que eu tinha falado que não, porque ele foi um modelo mais exploratório do que outra coisa, mas que a minha preferência hoje é sempre fazer um modelo teórico causal, antes de coletar o dado. Porque isso vai me trazer muita informação e vai corrigir muitas das coisas que eu poderia espuriamente tentar investigar no meu dado. Isso já corrige a priori, simplesmente por eu pensar no problema. Né? Olha que interessante, né? Pelo menos eu acho isso bem legal. Assim. Vai lá, Ana, pode perguntar. Bom, são duas perguntas, uma talvez você já tenha meio respondido. E são bem, não sei se vai fugir muito, e bem, talvez de alguém que esteja. Enfim, não tem pergunta besta, né? Então vamos lá. Mais do que nós foge aqui, é impossível, cara. Mais do que eu viajo aqui, fica tranquila, Ana. Você vai estar muito mais dentro do que pode ir. Esse paradoxo, né? Essa parte da coisa de controlar, né? Uma variável, enfim, de agregar ou separar os dados, tem alguma. É isso que se faz com aqueles estudos que a gente vê, eles dividindo vários subgrupos e tal. E aí a minha pergunta é da gente, então a gente tem que ficar atento nessas divisões ou nesse agregar de dados, porque isso pode tipo influenciar ali. Então, não sei se deu para entender a minha dúvida. Se é isso, né? Isso que Sim. eu li no Sim, capítulo deu. é isso. Sim, deu e é isso. Muito bem. Então, dois momentos em que isso vai existir na literatura. Quando você pega um modelo de regressão ajustado para uma variável, você já deve ter ouvido dizer que o poder dessa análise é determinado pela quantidade de variáveis que você está ajustando, certo? Tem até aquele número mágico que eu nem vou falar aqui para não estimular ninguém a ficar usando porque eu não gosto, mas tem um número mágico, então você precisa de tantas variáveis para cada, né? Tantas observações, perdão, para cada variável que você inclui no modelo. Por que isso? Porque quanto mais variáveis você põe no modelo, mais você quebra o dado, mais você condiciona ele para calcular. Porque você viu, Ana, não sei se você viu, tem como, a partir desse dado desbalanceado, você chegar na probabilidade mais próxima da realidade. Mas em vez de você calcular a probabilidade geral, você calcula a probabilidade para homens, a probabilidade para mulheres e tira a média. É o que a gente chama de averaging pelas variáveis. É isso que a regressão faz. Entendeu? Ela quebra e calcula uma probabilidade average para cada quebrada que você deu com as variáveis que você colocou. Por isso que um modelo múltiplo com um monte de variável precisa de mais gente no estudo, porque ele diminui o poder, né? Porque ele vai quebrando. Mesmo problema em análise de subgrupo. Inclusive, eu posso fazer uma análise de subgrupo utilizando como método estatístico a regressão, porque bate uma coisa com a outra. Mas não necessariamente. De qualquer maneira, uma análise de subgrupo vai fazer isso também, vai quebrar. Então, toda aquela discussão de que, por exemplo, se você não encontra o efeito no geral, nem faça o subgrupo, por que isso? Porque se você não encontrou no geral, quando você vai no subgrupo que tem um poder menor, tem uma alta probabilidade de, se você encontrar alguma coisa diferente do que foi encontrado no geral, aquilo lá está errado. Aí você vai falar assim, mas ele trouxe aqui um exemplo do paradoxo que deu exatamente o contrário. O total era o errado. Verdade. Mas no mundo real, o que mais acontece é o contrário.
o geral está correto e o subgrupo está equivocado. Isso é o que acontece na maioria dos casos. No exemplo que ele deu, que deu o contrário, se vocês notarem, é porque o efeito que ele estava buscando, na verdade, não era um efeito, era um efeito colateral. O efeito dele era causar mais risco. Olha só, né? Se você trocar isso, você vai ver que vai trocar o paradoxo também. Eu não quero bagunçar a cabeça de vocês, mas basicamente, assim, o que eu quero dizer é, no mundo real, pode ir, Sidney, fica tranquilo, cara, tranquilão. Mas no mundo real, a maior probabilidade é que um dado que tenha menos observação, se todo o resto estiver controlado, o dado que tem menos observação está mais prone ou está mais sujeito a erro. Mas isso também não é uma regra, por isso que tem que tomar cuidado com um monte de coisa que a gente já conversou aqui, tá? Então, por exemplo, num estudo de subgrupo, que a pessoa já quer fazer subgrupo, o que seria o ideal? Seria calcular o poder para o subgrupo, e não no geral, né? Aí, beleza. E que é exatamente o que a gente faz quando roda a regressão. Esse negócio de aumentar o número de observações por variável colocando é para ajustar exatamente as quebras que se faz, né? Então, eu respondi sua pergunta, assim, ok? Ou tem alguma coisa que eu não falei? Não, super respondeu. E a outra pergunta, acho que já meio que você falou, mas assim, que eu fiquei pensando logo no começo, né? Sobre a estatística, não sei como falar isso, probabilística, mais frequentista, a tradicional e bayesiana, né? Porque, eu não sei se é porque, enfim, estou vindo nas reuniões, você, né, tem esse viés aí do bayesiano e tal, mas para mim faz cada vez mais sentido, tipo, que daqui para frente tudo vai ser bayesiano, ou eu tô louca? Tipo, quando a gente escolhe usar uma outra, a estatística tradicional, essa é a minha... vamos para a pergunta direta. Quando eu escolho uma, quando eu escolho outra, sabe? Acho que o Luiz caiu. Vai ficar para você, Luiz, essa É, pergunta aí. deixa ele responder primeiro, depois eu posso comentar. Só uma coisa da sua primeira pergunta, acho que uma coisa para complementar o que o Luiz falou, que é uma coisa até que o Oi. autor fala. Já te deixo você falar, Luiz, rapidinho. Só para complementar a primeira resposta. É, é que o autor até comenta que não dá para você estabelecer uma regra de quando controlar ou não, né? Então ele dá um exemplo onde controlar te ajuda e num outro exemplo onde controlar, na verdade, te leva a levar a achar uma associação que na verdade não existe, né? Então acho que aí tem um ponto importante que é você tentar entender o papel que a variável exerceria na associação que você tem interesse nela. Porque às vezes controlar vai te ajudar e às vezes colocar uma variável lá dentro do modelo vai gerar uma relação que não existia antes, né? Ele volta, ele volta. Oi, Aí. voltei. Luiz, eu perdi sua fala, me desculpa. Tinha a ver com a Não, pergunta? não, Hum. só complementei o que a Ana falou, que é a questão de, às vezes, você ajustar para uma variável, ao invés de ajudar, tipo, te prejudica. Atrapalha. É. É, E exato. não tem uma regra, né, que o autor até fala. Mas pode seguir para a resposta do. É assim, Ana, o que eu penso? Então, eu acho que para te dar uma resposta, eu acho que sim, mas não na velocidade que a gente acha que está acontecendo. A gente tem o viés de utilizar a estatística bayesiana, então a gente tende a achar isso em tudo. Mas, por exemplo, eu não pedi autorização, então eu não vou expor a pessoa, mas acho que alguns de vocês vão conhecer quem é. Tem uma pessoa que fez parte do grupo aqui e tudo mais, que está trabalhando nisso, e trabalha com ciência de dados, e ele acabou de receber uma bolsa para trabalhar para a Secretaria de Estado, fazendo monitoramento de doença, e ele me contou assim, diretamente mesmo, que ele passou na entrevista porque ele aprendeu estatística bayesiana comigo, com a gente aqui. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu acho que o mercado está, sim, olhando mais para isso. Mas não acho que é a velocidade que é. O que eu estou querendo dizer é que não acho que é a velocidade que a gente talvez imagine, que o nosso grupo é enviesado nesse sentido. Mas eu acho que o pulo do gato não é a estatística bayesiana em si. O que a estatística bayesiana traz,
que torna o lance tão importante. Para você fazer estatística bayesiana, você tem que obrigatoriamente pensar. Para você fazer a frequentista, não. Então, em outras palavras, quando você faz estatística frequentista, você meio que confia bastante no dado e deixa o dado te contar a história. E isso salvou um monte de gente no passado, porque no passado, que não tinha muito critério das coisas, cada um falava uma coisa, precisava de um certo padrão. Então, eu também não estou falando mal, cara. Pelo contrário, os caras, um monte de gente aí, um monte de vida foi salva provavelmente por causa disso daí. Só que chega um momento que talvez a gente precisa ter uma certa maturidade. E por que maturidade? Porque qual é o precedente que a estatística bayesiana traz? Como eu posso pensar sobre o processo? E às vezes até mudar umas conclusões que só o dado traria? Você concorda que o cara pode usar isso para o bem ou para o mal? Né? Então, usar a estatística bayesiana ou esse processo meio que pensativo e tal, ele requer um pouco de ética também, né? E que eu acho que hoje talvez a gente esteja chegando ao ponto de começar a discutir isso, mas não sei até que ponto isso vai ser totalmente implementável. Eu acho que a gente vai começar a entrar num mundo onde vai ter as duas, sabe? Sempre as duas, meio que uma apoiando a outra, para o cara meio que falar assim, peraí, mas será que eu confio? Então deixa eu olhar na frequentista para ver se bate. Se bater, beleza, se não bater, entendeu? E até a gente poder, de fato, confiar 100% na Bayesiana. Mas, de novo, eu não acho que é a Bayesiana o pulo do gato. Talvez até a estatística bayesiana nunca seja usada, porque é trabalhosa. E para quem já fez estatística bayesiana aqui, sabe que quando você põe para rodar lá, meu, esquece o computador, porque vai ficar uns dias rodando lá. Então, assim, eu acho que o novo que ele traz é assim, ó, pensa, bro. Então, não é porque tem os testes estatísticos que é só você sentar a bunda na cadeira e apertar o botão. Você precisa pensar sobre o negócio, você precisa pensar sobre o problema. E eu acho que é esse, o que a estatística bayesiana traz de forte, de bom, é essa prática do pensar. Se você estiver fazendo uma estatística frequentista pensando, legal. Mas acreditem, conheço um monte de gente que faz estatística, cara, apertando o botão do software, olhando o número que deu, e às vezes até coloca o número errado que deu do output lá, uns negócios nada a ver, não sabe nem discutir os bagulhos e coloca lá no paper e vamos que vamos, sabe? Isso existe, cara, não é brincadeira. E aí acho que não é bem por aí, entendeu? Boa. Pessoal, alguma pergunta a mais aí? Dúvida? Nada? Podemos encaminhar para o final, então? Podemos. Ah, dúvida eu sempre tenho, mas a gente vai carregando aí cada reunião, né? Pelo menos já cada reunião que vem, algumas palavras ficam mais palatáveis, assim. Tem que insistir. Verdade. E para todo mundo, inclusive para mim. Cara, foi muito mais fácil. Eu já tinha lido esse livro, vocês sabem. É, foi muito mais fácil ler para mim, quem a Thaís colocou, sabe? Foi muito mais fácil ler a segunda vez do que a primeira, mas assim, muito mais, tá? Então, talvez às vezes valha a pena isso também. Falar assim, pô, gostei desse assunto, quero entender um pouco mais, ler uma segunda vez, talvez não agora, né? Porque agora ainda está muito recente. Deixa eu passar um pouquinho e tal, depois, sei lá, reler, volta a ler de novo o capítulo, sabe? Acho que vale a pena assim também. Então, todo mundo está sempre é, aprendendo um pouquinho mais com o que a gente vai falando aqui, discutindo. Boa. Então, semana que vem a gente volta com discussão de artigo. Então, a cada 15 dias, aí a gente volta no livro, né? 2 semanas de artigo, 1 semana de livro, como a Ana comentou. Obrigado, pessoal, por todo mundo aí que participou. E a gente se vê semana que vem. Valeu. Boa Eu noite. Valeu, pessoal. Boa Até noite. mais. Boa noite. Tchau, tchau. acho